Abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreve João, no capítulo 2. Enquanto você localiza, eu quero agradecer a Deus. Já foi apresentado, estou com a minha família, minha esposa, meus filhos, Sofia Mel, Miguel Lucas e o Melk Caleb. E eu tive o privilégio, não sei se você teve, mas eu tive o privilégio de casar com um grande amor da minha vida. Ela está presente aqui. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dela? Glória a Deus. Se Deus permitir, no mês de maio, é maio, né, amor? Isso, quase. Não pode errar. Mês de maio nós faremos 10 anos de casado, né? Isso aí, olha lá, o irmão já vai doar o churrasco, ouvi aí, ó. Deus é fiel, Deus abençoe a vida do pastor Sérgio Tasca, sua esposa. É um prazer revê-lo. O pastor Sérgio não envelhece, né? O tempo sempre faz bem para ele. Deus abençoe os irmãos que nos fizeram convite, Ministério de Homens, Ministério de Mulheres. Deus abençoe vocês, amém? João capítulo 2, confesso aos irmãos que alguns minutos atrás havia um outro texto que eu havia estudado, mas há poucos minutos atrás eu ouvi a voz do Espírito que falava comigo e disse sobre esse texto. Quero ser obediente à voz de Deus e ministrar sobre isso aqui. João capítulo 2, do versículo 1. Ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Quero ler o último verso, é o versículo 9, é onde eu quero aplicar a mensagem. Logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e você diz amém. Amém. Se assente em nome de Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 2, a partir do versículo 1 ao versículo de número 11, trata-se de uma primeira história do ministério de Jesus, o seu primeiro milagre de forma pública. Jesus, o homem extraordinário, aquele que nós acreditamos e reverenciamos, aquele que temos como referência. Jesus inicia o seu ministério e ele vai ser levado para o deserto a fim de ser tentado pelo próprio adversário. Quem leva Jesus ao deserto é o Espírito de Deus, e a gente precisa entender que tentações fazem parte da vida cristã. Ele é levado ao deserto, depois de ser levado ao deserto, ficar lá sobre alguns dias sendo tentado pelo adversário. A Bíblia diz que saindo de lá, ele vai para essa festa. Quando ele chega nessa festa, junto com os seus discípulos, a Bíblia diz que aqui é o terceiro dia. Essa festa aqui é uma festa de casamento. Graças a Deus que aqui no Brasil, quando a gente faz festa de casamento, dura algumas horas. Mas lá no Oriente Médio, até os dias atuais, festa de casamento dura de 4 até 7 dias. Normalmente quem vai organizar essa festa não é a família, mas quem organiza é um tipo de cerimonialista, um homem responsável por já ter experiência de como vai funcionar toda a administração dessa festa. Não se trata somente de bebidas e de comidas, mas trata-se também de hospedagem, porque todos que participavam da festa
Eles não iam para casa, ficavam na festa. Quem ia no primeiro dia só ia embora no 7º dia. O povo gosta de festejar. Então quem administrava essa festa precisava ter o cuidado para que não faltasse o vinho. E o vinho era algo muito importante. Se porventura o vinho viesse a acabar, daria o entendimento de que uma vergonha veio sobre aquele casamento, sobre aquela família. Então os cálculos não podiam estar errados, ninguém podia ficar sem nada. Quem ia no primeiro dia, ficava até o último dia. E acredito que talvez você saiba disso. Vinho, segundo a palavra de Deus, é alegria, é a condição de você ficar alegre. Só que tem algo dentro do texto aqui, que parece que passa por nós meio que desapercebido. Jesus, quando chega na festa, a Bíblia diz que Maria, a mãe de Jesus, já estava lá. E ela percebe que um problema está querendo começar a aparecer dentro daquela família. Uma recente família que está formando-se naquele dia. Maria chega para Jesus e diz: olha, o vinho acabou. O vinho não acaba antes. O vinho acaba quando Jesus chegou. E faltando vinho, Jesus havia acabado de chegar. A primeira lição que eu aprendo em João capítulo 2 é que quando algumas coisas acabam, é sinal de que Jesus está chegando no endereço. Eu tenho uma palavra profética para você e para a tua casa. Se alguma coisa parece que está acabando, Jesus já ligou o GPS dele, está indo em direção ao teu endereço. Eu quero profetizar nesta noite que o que parece que estava se tornando vergonha, nesta noite se tornará em dupla honra. A Bíblia diz que Jesus olha para Maria e diz: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus sabia que chegaria o momento dele se apresentar, dele realizar um milagre de forma pública. Os discípulos estão arrumados, prestando atenção em tudo aquilo que poderia acontecer. Ninguém nunca tinha ainda visto uma manifestação milagrosa e pública de Jesus. E o ministério de Jesus vai dar início a um casamento, a uma família. E quando a gente fala de família, a gente está falando sobre algo que é aprovado por Deus. Jesus inicia o seu ministério trazendo milagre dentro de uma família. O que eu estou pregando aqui nessa noite repercutirá para dentro da sua casa, para dentro da sua família, porque o que acontecerá nesse culto aqui vai dar início também dentro da tua casa. Essa mulher aqui não faz ideia de que dentro da sua festa, do seu sonho, há uma aparente vergonha tentando crescer. O que ela também não sabia é que Jesus já tinha chegado no ambiente. Oh, aleluia! Há um porém dentro de tudo isso que acontece, é que Jesus, ouvindo que Maria havia dito, por exemplo, o vinho acabou. Jesus observou, e o texto mostra, que as talhas de pedra que ficavam do lado de fora da festa estavam vazias. Elas precisavam estar cheias, porque quando se entrava nessa festa, ou em alguma festa, haviam cerca de 3 barris de pedra que ficavam à esquerda e 3 barris de pedra que ficavam à direita. Eles eram utilizados para a purificação das mãos. Os judeus têm o hábito de com a mão esquerda se alimentar e com a mão direita usar para as suas necessidades físicas, ou vice-versa para quem é canhoto. Então, quando ia se participar de uma festa, naturalmente se lavava as mãos. Só que quando Jesus chegou junto com os discípulos, a purificação já não estava mais acontecendo. E aqui Jesus está ensinando para nós que quando a purificação acaba, a vergonha pode aparecer. É por isso que a gente não pode deixar de orar, é por isso que a gente não pode deixar de jejuar, é por isso que a gente não pode deixar de priorizar o que tem que ser prioridade. O tempo pode ser corrido, mas você tem que orar. O tempo pode ser corrido, mas você tem que jejuar. O tempo pode ser corrido, mas você tem que se consagrar. O tempo pode ser corrido, mas você tem que buscar a Deus. Isaías disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E esse é o tempo que fez o Senhor, da gente poder orar por nossa família, buscar ao Senhor. É
é essa oportunidade que Ele preparou para nós. Nosso tempo é muito corrido, naturalmente. Alguns de nós sempre falamos: olha, eu quase não tenho tempo, o tempo está tão corrido, as coisas acontecem tão rápido, não dá para fazer muita coisa. Isso é normal, mas eu queria que você entendesse que na administração do nosso tempo não pode faltar o tempo reservado para Deus. Pode faltar o tempo para a sua academia, para Deus não. Pode faltar o tempo até de você ir ao médico, mas para Deus não. É por isso que quando a purificação para, a vergonha começa a aparecer. Já dizia o certo pregador: de tudo essa vida é vaidade, e nós não podemos deixar de tributar a glória a quem é devida a glória, de dar a honra a quem é devida a honra. Essa noite parecia ser uma noite normal, mas os céus já desceu sobre nós, e há um memorial aqui. Deus conhece o teu coração. Orações antigas nesta noite se tornarão respostas, diz o Senhor, por meio da minha voz. Então fica tranquilo, antes que finalize o mês de abril, Deus vai fazer melhor, me finalize o mês de março, Deus te fará entrar na Páscoa, fazendo como Ele fez com o Egito, passando por cima de qualquer dificuldade. João capítulo 2 aqui, Jesus observando todo o cenário. Quem me ouve, diga amém. Quando Jesus observa todo o cenário, pastor Sérgio, a Bíblia diz que ele percebe que o momento de começar a agir chegou. A gente sabe que ele vai agir. Tem um problema em nós chamado ansiedade. Jesus disse assim: lançai sobre mim a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vocês. E aí, algumas vezes, a gente acaba sendo sequestrado por esse sentimento chamado ansiedade, que é tendencioso para a gente viver o dia de amanhã, estando no dia de hoje. A gente sabe que toda promessa que Deus faz, Ele é fiel para cumprir. Mas Deus não é obrigado a cumprir promessa para quem não respeita princípio. E se a gente sabe disso, a gente precisa ser cauteloso no que se refere as condições de cada promessa que Deus fez. Para cada promessa que Deus fez para nós, existem condições para que elas se cumpram. E algumas vezes a gente vai deixando as condições se perderem. E o Deus da Bíblia, o homem das mãos furadas, que está presente nessa noite aqui, ele está falando para nós que ele se atenta a detalhes. Aqui, quando Jesus observa todo o cenário, a Bíblia diz que ele vai começar a agir. E nessa condição de começar a agir aqui, não havia uma promessa. Deus não havia dito para a família. Deus sequer mostrou para a família que a vergonha estava aparecendo. Mas alguém dentro da festa íntima da família estava ligado. Segunda lição que eu aprendo em João capítulo 2: saiba selecionar as pessoas certas para participar da sua intimidade. Queria que você olhasse para quem está mais perto de você e dissesse assim: cuidado com a intimidade. Aqui a gente tem uma lição a aprender, porque, irmãos, alguns não gostam de festa, mas gostam de você. Você quer ver uma coisa? Eu não gosto de festa, mas gosto de amigos. E por gostar de alguns amigos, eu vou logo para a festa deles. Mas quem me conhece sabe que eu não sou fã de festa. Porém, nessa festa, embora todo mundo tivesse distraído e festejando, tinha uma mulher ligada. Percebendo que o que não era para acabar, acabou. O que não era para faltar, faltou. E ela não é responsável disso. Algumas vezes Deus vai te colocar em cenário que você não é responsável do cenário, mas porque você está lá e você é íntimo de todo o ambiente geográfico, Deus te colocou como coluna. Aprenda uma coisa: algumas vezes
Deus vai te inserir em lugares que não é de tua responsabilidade, mas porque você está lá, Ele vai dar livramento, vai ampliar o lugar. O Deus que coloca o réu no bote, o Deus que alarga, o Deus que faz, te colocará em uma geografia diferente. Não se questione por isso, porque para tudo há um propósito. Tem gente que vai para a festa para festejar, tem gente que vai para a festa para dançar, tem gente que vai para a festa para curtir, mas tem gente que vai para a festa para interceder. Maria é o tipo de mulher que está observando a festa e em dado momento ela percebe que não tem vinho. Se Maria é o tipo de algumas pessoas que eu e você conhecemos, Maria ia dizer: tá sabendo não do que? Vou falar baixinho para ninguém ouvir. Na verdade vou te mandar uma mensagem para o zap para ninguém perceber que a gente está falando. Fiquei sabendo que o vinho acabou. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Graças a Deus que esse tipo de gente na nossa vida já não faz tão parte assim. Deus está dizendo para nós nessa noite: estou selecionando pessoas que vão ter visão ampla e sensibilidade para orar por você e para sua casa. O Senhor está dando livramento para nós nessa noite, porque pessoas precisam ser sensíveis do nosso lado. Não se questione se alguns não participarem da tua festa íntima, do teu momento de particularidade. Algumas vezes a gente vai colocar pessoas na nossa geografia que não fazem tão parte assim da nossa intimidade. Esses dias eu li uma frase e ela tem se tornado, parece que uma promessa realizadora todos os dias. Minha esposa, ela é concordante com isso. O propósito tem nos feito ver amigos se tornarem estranhos e estranhos se tornarem amigos. A gente vai perceber que no decorrer da vida cristã, no desenrolar do tempo, naquilo que Deus está fazendo, a gente pensa que algumas pessoas vão permanecer do nosso lado. Na verdade, o que a gente pensa é isso, e o que Deus tem são outras coisas. A Bíblia diz aqui que quando Maria percebe e ela fala para Jesus, Jesus fica atento. Ele não fala para ela a hora que vai agir, mas ela dá uma palavra para os servos. Qual palavra, pastor? Ela olha para os servos e diz assim: servos, me ouçam, vai chegar a hora que ele vai precisar de vocês. Calma aí, gente. Por que Maria está falando isso se os discípulos estão na festa? Os discípulos não sabem trabalhar? Maria está percebendo o que Jesus não percebeu. O que, pastor? Maria está percebendo que os servos estão mais atentos que os discípulos. Ela olha para os servos e diz: olha, vocês façam tudo o que ele vos disser. Quando chega o momento, a Bíblia diz que Jesus deu uma ordem para encher as talhas de pedra, ou barris de pedra. Eles encheram do lado de fora, os 3 da esquerda, os 3 da direita. A festa está rolando, o marido está lá dentro, a esposa está lá dentro festejando. Já era o 3º dia de festa. A Bíblia diz que pegaram um copo d'água. Jesus deu na mão do servo. Oh, aleluia! Como é bom quando tem gente para servir. O que seria de nós se não fosse a nossa vida de servo? O que seria de nós se nós não soubéssemos servir? O servo pega um pouco d'água. Os irmãos percebem que esse copo que eu tenho aqui, ele é um copo transparente. Normalmente, se eu perguntar para você o que tem dentro do copo, você vai saber responder. Você vai dizer: pastor, tem água. Lógico, o copo é transparente. Mas o copo naquele tempo não era transparente. Ou o copo era de barro, ou era de bronze, ou era de prata, ou ele era de ouro. Naturalmente, desses 4 exemplos que eu acabei de citar, nenhum você consegue saber o que tem dentro. Só consegue saber o que tem dentro do copo quem está segurando ele. Jesus está segurando o copo, passa para o servo e ele dá uma ordem. Ele diz assim: leva esse copo para o mestre-sala e pede para ele provar. Naquele momento, o milagre não tinha acontecido. Enquanto o servo, oh aleluia, ele pega o copo e vai caminhando em direção ao mestre-sala,
E quando ele chega e pede para o mestre Sala provar, o texto diz que o mestre Sala, o responsável pela administração da festa, o responsável pela litragem de bebidas da festa, o homem responsável por tudo aquilo que não poderia dar errado, ele prova aquela água que já não é água, agora é vinho. Ele prova e diz: como conseguiram até agora guardar o melhor vinho? Oremiacandaravacheia. Aqui tem algo que acontece. Enquanto o servo sai, no meio do caminho, o milagre acontece. Terceira lição que eu aprendo em João 2: milagre só acontece para quem está preparado para servir. Tem alguém nessa noite que gosta de servir? Eu tenho uma boa notícia para te dizer. Quem sabe nessa segunda-feira vai ter milagre te esperando. É só servir, 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 servir. Eu imagino o Criador conversando com a água naquele momento. Está na Bíblia não, mas eu posso imaginar. Eu imagino o Criador olhando para a água e falando: água! E a água ouvindo a voz do Criador e dizendo: pois não, Criador. Criador falando com a água: até hoje tu era água, mas a partir de agora estou te dando condição de ser vinho. Algumas vezes na nossa história, nós teremos a habilidade de pegar um pedaço de madeira e transformar numa cadeira. Teremos a habilidade de pegar um pedaço de ferro e transformá-lo em um objeto. É normal, fazer isso é normal. O que não é normal é pegar a água e transformar ela em vinho. Isso implica na essência daquilo que sou. Quando Jesus promove a transformação da água para o vinho, ele está dizendo: o homem pode fazer mudanças, mas transformação só eu que posso fazer. Eu quero profetizar nessa noite que o teu marido vai ter uma transformação da água para o vinho, teu filho vai ter uma transformação da água para o vinho, tua saúde vai ter uma transformação da água para o vinho. Ei, eu não vim aqui brincar de profetizar, eu não vim aqui brincar com os teus sentimentos. Eu nunca vi alguém que confiou em Deus ficar envergonhado. Eu estou pregando e dizendo para você: esta noite Ele muda a essência e é de dentro para fora. O Deus da Bíblia está presente esta noite aqui. O Deus da SEAD está presente esta noite aqui. Ainda antes que houvesse o dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Diz as Sagradas Escrituras: falaria eu e não cumpriria, prometeria eu e não realizaria. Ele grita para o universo ouvir: não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Fica tranquilo, na hora certa, o Deus que te fez a promessa te surpreenderá. Ai, meu Deus, glória a Jesus. Como é que é o negócio? Olha o mestre Sala aqui, ó. Ele pega a água, ele bebe. Ele não está fazendo ideia de que minutos atrás a vergonha estava tentando se levantar. Sabe quem é o mestre Sala que está provando o melhor vinho? O homem culpado por ter feito o cálculo errado. Quarta lição que eu aprendo em João capítulo 2: não coloque pessoas irresponsáveis para cuidar da tua responsabilidade. Ah, você não deu glória, tinha que ter dado glória a Deus. Pastor, como é que é isso? Já parou para meditar que a gente confia muito em algumas pessoas? E é muito bom confiar, não tem problema nenhum de confiar. O problema é que a gente está confiando em pessoas que são até boas, mas que não sabem cuidar daquilo que é nosso. O que é seu é você que tem que cuidar. O que Deus te deu é você que tem que cuidar. Existem responsabilidades que são suas, é você que tem que fazer. Você não pode cumprir aquilo que alguém está fazendo. Você tem que cumprir com aquilo que você precisa fazer.
Quem é o mestre-sala? Esse aqui, segundo a Bíblia, é o homem responsável por realizar a administração de toda a festa. E eu estava ali sentado e o Senhor dizia para mim assim: pastor Sérgio, diz para a minha igreja que eu estou acabando com a vergonha que está tentando se levantar na família de alguns. Porque se a intenção do adversário era tentar colocar uma divisão dentro da tua casa, de tentar colocar um sentimento de rivalidade, hoje isso cai por terra, porque a essência começa a ser transformada pelo poder salvífico da palavra de Deus. Quantos acreditam nessa palavra podem levantar uma de suas mãos e dar um brado de glória a Deus? Quem é o homem que está provando o vinho agora, gente? É o homem responsável por calcular quantos litros iria precisar até o 7º dia. Eu me casei, quando me casei nós fizemos uma festa. A esposa queria fazer festa e eu falei, tá bom, né? Vamos fazer. E a festa foi uma bênção, a gente terminou de pagar tem 1 ano, tô brincando. E a gente curtiu bastante aquela festa. Gente, olha, é coisa que só acontece em casa de crente. Com certeza aconteceu em casa de alguém que está me ouvindo aqui. Quer ver uma coisa? Acabou a festa, os convidados foram embora, era a Copa do Brasil. Sobrou muita carne com molho madeira. Se tem uma coisa que quando eu como, eu lembro do dia do casamento, mas eu lembro que eu sou obrigado a lembrar, porque o casamento, a festa do casamento tinha acabado. A gente ficou quase 1 mês comendo carne com molho madeira, você tem uma noção? Não foi, amor? Foi muita carne, estava uma delícia. Mas até o que é muito gostoso, se for muito frequente, você enjoa. Por isso que Deus te coloca um dia no deserto e 2 dias no banquete, aí bota 1 mês no deserto. O dia dos humilhados ser exaltado vai chegar, fica tranquilo. No dia que a gente voltou para casa, eu olhei para minha esposa e falei assim: caramba, filha, quanta carne! Alguém fez o cálculo errado. Aí ela, na época, algumas pessoas faltaram à festa, né? Mas mesmo assim fizeram o cálculo errado. Não tem problema quando o cálculo está errado e sobra. Há uma célebre frase que a gente costuma dizer: é melhor sobrar do que faltar. Mas já pensou faltar na hora que tem que ter? A noiva feliz porque tinha acabado de casar, o noivo feliz tinha acabado de casar, festa rolando, todo mundo feliz. De repente o vinho acaba. Na festa do Oriente Médio, a condição principal não são os docinhos, não é o bolo, mas é o vinho. Tem noção do que é ficar 7 dias vendo o mesmo casal se alegrando todo dia, vendo as mesmas pessoas, você dormindo, acordando. É por isso que só te suporta quem te ama. Ah, você não deu glória. Aprenda a colocar na tua festa de intimidade quem te ama de verdade. Esse negócio de vou chamar 100, vou chamar 200, vou chamar 500, você vai chamar gente para ver. Agora gente para intimidade é 10, é 15, é 20, olhe lá. Nós gostamos de espectadores da nossa vida íntima. Nós gostamos de ter alguém para olhar e admirar o que a gente tem. Isso faz parte. Não vem dizer que você não gosta não, que isso faz parte. Só que esse homem aqui, o mestre-sala, o administrador, em algum momento, na hora de fazer a conta dos litros, ele fez a conta errada. O que era para durar 7 dias, se Jesus não chega, só ia durar 3 dias. Mas o Cristo ressurreto não se apresentou na festa no 4º dia, nem no 2º.
Ele se apresenta no terceiro. Te lembra alguma coisa? Na sexta-feira ele morreu, no sábado permanece morto, no domingo pela manhã, terceiro dia, ele ressuscita para a glória da igreja. Jesus, ele é o nosso vinho superior. Jesus é o verdadeiro vinho. Jesus é o vinho da alegria. Ele chega na hora certa. Ele é o amigo das horas incertas. Ele é aquele que conhece a nossa alma como ninguém conhece. Ele sabe quando o choro está tentando se apresentar, a lágrima nem veio, mas ele já conhece. A palavra nem saiu, ele já sabe o que você ia dizer. Ele te conhece, ele sabe que você está aqui. E quantas vezes a tua alma chorou e ninguém percebeu isso? Ele sabe dos acidentes emocionais, ele sabe dos teus medos, dos teus traumas, dos sonhos que você teve que frustrar para permanecer o que ele quer. Existem três coisas nessa vida: a pessoa que eu sou, a pessoa que Deus quer que eu seja e a pessoa que eu sonho ser. Aprenda uma coisa: algumas vezes você vai tentar ser aquilo que você sonha, mas Deus vai cortar a tua asa e você vai ser o que ele quer que você seja. Tem gente que me ouve aqui e tinha um sonho de ser alguma coisa, mas Jesus cortou as tuas asas. Glória a Deus, diminuiu, né? Falo por experiência própria. Algumas vezes já vi meu nome numa listagem assim, ó: passei, tô aprovado. Pouco tempo agora, não tem um mês não. Vou falar aqui baixinho, fofoca santa. Tinha passado num concurso. Aí falei para minha esposa, falei: amor, passei. Foi uma alegria, pastor Sérgio, uma alegria. Nós já estávamos fazendo o cálculo dos empréstimos. Estou brincando. Brincadeira. Falei: amor, vai ser bom. E Deus já tinha dito um tempo atrás algumas coisas, mas a gente fica insistindo, né? Parece que é aquela síndrome de Santos Dumont. Eu vou ficar até o avião voar. Aí eu, quando foi 7 dias atrás, tinha passado em 3 etapas já. Quando foi 7 dias atrás, estava viajando. Eu olhei eu falei assim: vou olhar a listagem. Falei: vou começar pelos excluídos. Olhei lá, falei: meu nome não está aqui. Glória a Deus, não fui excluído. Daqui a pouco apareceu assim: atualização dos excluídos. Falei: olha lá, o demônio entrando dentro da internet, olha lá, ó. Aí eu olhei direito assim, e vi a listagem dos M's. Melquisedeque não é um nome tão normal, né? Aí eu escrevi logo para ver, falei: é melhor doer como nunca para não doer nunca mais, vamos lá. Apareceu. Falei: de novo não, Senhor. Excluído. Aí eu pensei assim: vou recorrer. Aí falei: não vou brincar com o meu sentimento mais não. Aí guardei para mim, falei: não vou falar agora para a esposa não, que eu estou longe. Quando estiver perto eu falo para ela. Falei: filha, então eu tenho uma notícia para te dar, não passamos. Aí ela para mim: é, filho, poxa, que chato, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Coloque alguém na sua intimidade que entenda até quando os seus sonhos forem frustrados. Algumas vezes Deus vai cortar as tuas asas não para te humilhar, mas é para não te ver humilhado. O que a gente caracteriza como vida boa, Deus caracteriza como destruição. E a gente precisa entender que nem tudo que dá certo é o certo. Como pode? Terceiro dia da festa. E conseguiram guardar o vinho bom. Naturalmente, havia uma crença judaizante que dizia que o vinho bom tinha que durar. Estava sabendo mais o que é Coca-Cola, o que é Fanta. Aí começava a dar convenção, começava a dar tobe. Isso aí não, né, varão? Aí desligou todo mundo agora. A ideia, né,
era fazer o povo continuar na festa, mas não discernindo, porque é habitual nosso. A gente vai perdendo discernimento algumas vezes. E aí ele disse: como que conseguiram guardar até agora o vinho bom? Para ele não teve resposta, mas o servo que carregava, deixa eu fazer aqui para você dar glória. O copo que o servo carregava era um copo que só sabia o que tinha dentro quem estava carregando, porque quem estava longe não conseguia ver o que tinha dentro, só o servo. Eu não sei que horas foi, mas enquanto o servo andava, ele deve ter percebido que a água que estava aqui dentro deixou de ser transparente e começou a ter cor vermelhada. Não se assuste se os sinais começarem a apresentar-se nas tuas mãos. Serão pequenos, mas é o anúncio de uma grande virada que virá para a tua vida familiar. Quinta lição que eu aprendo: milagre só vem na caminhada. No início era água, no final era vinho. Quando ele começou a caminhar, era só água, ninguém elogiava. Mas quando ele chegou na responsabilidade, alguém disse: esse vinho é muito bom, isso aqui é o melhor vinho que tem. Não fique refém de elogios. Vai chegar a hora certa de Deus te apresentar para quem Ele tem que te apresentar. Você não precisa disso. Levante as suas mãos, eu quero profetizar na autoridade do Espírito. Em poucos dias Deus te apresentará para pessoas certas, porque a tua vida familiar e a tua casa, a partir de hoje, começa a viver um novo tempo de jornada íntima ministerial. O Senhor me orienta a profetizar para você assim: tu serás irresistível às bênçãos do Senhor. Só que recebe essa palavra profética, dá um brado de glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Uriamandaravachúria. Gente, vamos ser sinceros. O tamanho de um copo geralmente é de 7 a 10 centímetros. Sabe qual era o tamanho do barril de pedra? Pergunta qual, pastor? 1,42 m. Agora eu vou fazer uma pergunta facinha para vocês. O que é menor? 7 a 10 centímetros ou 1,42 m? O que é menor? 7 a 10 centímetros. Quando Jesus vai realizar o milagre, Ele não pega aquilo que é maior, Ele pega aquilo que é menor. Pastor, por que Jesus não pegou logo o barril? É que você não percebeu que os barris de pedras estavam do lado de fora da festa. 3 à esquerda, 3 à direita. Encheram de água até em cima. Jesus mandou tirar só um pouco de água e levar para o mestre-sala. Você acha que na hora que o servo começou a andar, se você não der glória que isso aqui, eu não vou voltar mês que vem, hein? Enquanto o servo começou a andar, enquanto o servo está caminhando e o mestre-sala vai provar, pastor Sérgio, quando o mestre-sala provou, era vinho. Aí eu te faço uma pergunta: só teve milagre para o copo? Ou teve milagre no copo e nos barris? É que você não percebeu. Você é o copo que Jesus está usando hoje, mas os barris que ficaram lá fora também estão sendo visitados. Tua parentela materna e paterna está sendo visitada. Tua família está sendo visitada. Os teus parentes estão sendo visitados. A condição é: eu oro pela minha família. Não se assuste se depois desse culto alguém te passar um zap e falar assim: domingo que vem eu vou com você para o culto, me espera, me passa o endereço, eu estou chegando. Deixa eu ver quem pode adorar. Deixa eu ver quem pode adorar. É uma noite profética. A tua casa viverá o milagre de Deus. Uriacandoro vachuri micai.
Não dá para impedir quando Deus quer agir. Não dá para impedir quando Ele entra na história. A água que foi transformada no copo foi só um resultado da transformação que começou lá fora. Lá fora. Eu estava ali sentado, meditando sobre esse texto, e eu pude perceber aqui essa lição, essa sexta lição, que quando o mestre vai beber a água feita vinho, o que os discípulos e talvez ninguém percebeu, é que do lado de fora havia uma transformação em maior proporção. Você sabe, nós aqui no culto, a gente não está tendo noção de quanto é a transformação, na condição de grandeza, de proporção, mas depois do culto, como diz Samuel Mariano, depois do culto você vai ver, depois do culto Ele vai com você, depois do culto se prepare para o milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente para o mesmo lugar. Depois desse culto eu já sei até o hino que tu vai cantar. Domingo que vem alguns vão chegar e dizer: pastor Sérgio trouxe meu esposo. Você não vai mais chamar ele de meu estresse diário, você vai chamar ele de meu obreiro diário. Você não vai mais chamar ele de problema, você vai chamar ele de bênção. A tua palavra tem poder. Quer um conselho? Enquanto ele estiver dormindo, cata a mão, coloca na cabeça dele, faz de conta que você está fazendo carinho, e você começa a orar dizendo: domingo ele vai para o culto comigo, domingo ele vai para o culto comigo. O Deus que eu estou pregando aqui, Ele vai mudar a escala de trabalho, de pessoas, e domingo estarão aqui. O Senhor vai mudar a escala de homens, vai mudar a escala de mulheres, para que domingo comece a resposta daquilo que eu estou pregando aqui. Eu estou profetizando e selando aqui nesse altar. Olha isso aqui, a Bíblia diz que depois que o mestre Sala provou a água feita vinho, ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, quando já beberam fartamente serve o inferior, mas tu porém guardaste até agora o bom vinho. Sabe para quem que o mestre Sala disse isso? Para o noivo. O noivo não fazia ideia do que estava acontecendo, gente. Para o noivo estava tudo tranquilo. Eu não sei que família é essa aqui, mas certamente é uma família que sabe o poder da oração, porque eles convidaram a pessoa certa para a festa. Quando a gente coloca pessoas certas na nossa intimidade, a vergonha não cresce, a vergonha desaparece. Convide Jesus para a tua intimidade, coloque Jesus na tua festa íntima, e o poder de algumas coisas aumentará. Em Lucas capítulo 7 diz que havia uma viúva, a partir do verso 11, que ela já tinha perdido o marido, logicamente, e agora vai perder o filho. Jesus estava entrando na cidade, ele parou na porta. Quando a mulher vai sair da cidade de Naim, Jesus estava na porta da cidade. Era como se Jesus dissesse assim: só vai passar por aqui quem eu permitir. Jesus olhou para aquela mulher e disse assim: irmãos, mulher, não chores. Nós conhecemos a condição principal da vida, que quando alguém perde alguém, se você chegar e falar assim: não chora não, aí que a pessoa vai chorar, porque nós não temos autoridade sobre as lágrimas de ninguém. Mas quando Jesus fala, ele diz: mulher, não chores. Depois que ele disse isso, a Bíblia diz que a mulher entendeu. Ele se aproxima do caixão, tocou no caixão, o menino se levanta, o milagre acontece. O verso de número 19, me parece, me foge a memória, ele entrega o menino à mãe,
ela volta para casa com o menino. O coveiro que estava esperando para fazer o sepultamento, está esperando até hoje o menino chegar. E Jesus deu a possibilidade da mulher voltar para casa com o menino. Eu imagino que quando a mãe está voltando para casa de mão dada com o menino, quem sabe tinha aqueles vizinhos que só tem lá em Bangu, aqui não tem não. Quem sabe tinha aqueles vizinhos que olharam e disseram assim: que é isso aí? O que houve? Ele não estava no caixão? Não estava morto? Por que agora está assim? O que aconteceu? Quem sabe aquela mulher abriu o pulmão, estufou o peito e disse: eu tive um encontro com Jesus. O ciclo de perda para hoje. O ciclo de perda para hoje, essa oscilação de ficar perdendo frequentemente, principalmente na vida emocional, acaba hoje pelo poder da palavra que eu estou pregando. Tome posse disso, porque o Deus que te conhece te visita esta noite, e Ele não vai permitir que o teu adversário ganhe espaço. Para finalizar, olha que coisa bonita, verso número 11. Com este milagre, Jesus principiou o seu ministério em Caná, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Tudo o que aconteceu é para que uma família não fosse envergonhada, mas também para que aqueles que estivessem ao lado de Jesus entendessem que aquele dali é o que haveria de vir, que aquele dali é o Messias prometido. A última lição que eu aprendo com Jesus é que algumas vezes você vai precisar ter paciência, que algumas pessoas que estão ao teu lado ainda não acreditam tanto em você, mas não significa que elas têm que sair do teu lado. Deixa elas permanecerem do teu lado e vai dar certo, vai dar tempo e vai ter festa. Quando você olha para o ministério de Moisés, você vai ver que algumas vezes o seu irmão Arão falou mal, a sua irmã Miriam falou mal, mas ao passar do ministério de Moisés, Moisés ensina para nós que Arão foi tão importante. Você lembra daquele episódio onde Moisés levantava as mãos e o povo vencia Amaleque? Moisés abaixava as mãos e Amaleque prevalecia sobre o povo. Mas a Bíblia diz que quem sustenta as mãos de Moisés é Arão. Arão é quem? Arão é aquele que lá no passado falava mal de Moisés. Quer um conselho da parte de Deus? É pesado, mas eu vou dar. Tem gente ruim, chata e difícil que está do seu lado. Não tire, deixe do teu lado. A hora de dar lucro vai chegar, a hora de dar certo vai chegar. Você não pode tirar Arão do teu lado, você não pode arrancar Arão do teu lado. Ele vai ser útil para você. Não está sendo agora, mas vai ser. Tem gente que só precisa amadurecer. Enquanto não amadurece, sustenta. Se Moisés, e aqui eu termino, senão não vou poder voltar. Enquanto Moisés, no dia que Deus disse assim, ó, Moisés, desce, porque o povo está se perdendo, Moisés. Moisés pensou na cabeça dele, ué, eu deixei o povo com Arão, Arão é crente, como é que o povo está se perdendo? Moisés desceu. Quando Moisés chegou lá embaixo, que ele olhou para o povo, estava Arão dançando junto com o povo, se perdendo junto com o povo. Moisés, o homem mais manso da Bíblia, segundo a teologia e segundo a biblicidade dos textos, você percebe que Moisés era o homem mais manso, calminho. Ele pegou as duas tábuas e pá! Eu te faço uma pergunta: Deus mandou Moisés quebrar as tábuas? O estresse ministerial pode acabar com a tua carreira. Não é falta de espiritualidade, é que tem gente que é muito estressada. Você está andando no trânsito, o camarada da frente, ele não tem hábito de usar seta, é algo muito difícil. É muito difícil usar seta, fica aqui, ó, é muito difícil. Ele não usou.
Aí você, cheio do Espírito, mas não tem controle emocional, ele não jogou a seta e virou na sua frente. Aí ali tu já perdeu o teu culto. Ali tu já perdeu a base. Ali tu já se estressa. Tem crente que até xinga, mas isso não acontece aqui não. É mais pro povo de Bangu, lá, o povo de Bangu. Moisés! Pode falar, Senhor. Viu, Moisés? Se você não desce, o povo ia se perder muito mais. Moisés, com raiva de Arão, teve que engolir seco e deixar Arão do lado dele. A vida segue. Uma outra ocasião, para você dar glória a Deus, Moisés, pois não, Senhor. Eu quero um encontro, um gabinete. Eu, você, Arão e Miriam. Deus não falou nada. Como é o negócio, Deus? Que horas vai ser? 3 horas da tarde, Moisés. Tá bom. Entra Moisés na tenda. Entra Miriam, entra Arão. Deus desce. E Deus diz: Miriam, contigo eu falo de um jeito. Arão, contigo falo de outro jeito. Mas os dois, olha para cá, com ele eu falo face a face. Moisés está assim, pastor Sérgio. O que está acontecendo aqui? Aí o Senhor diz: Moisés, eu estou colocando na minha tradução para você entender melhor, tá? Moisés, vou melhorar para você, meu amigo. Esses dois aqui estavam falando de você. Se Moisés é alguém que eu conheço, ele é pegar o cajado daqui e ele tacava na cabeça de Arão assim, ó. Porque tem crente que é espiritual, mas gosta de brigar. Mas não é aqui não, só lá em Bangu mesmo. Como é o negócio? Aí Deus: Moisés, precisa ir falar não, eu vou agir. Miriam, tá leprosa. Miriam se envergou todinha, saiu da tenda, ó. Tudo porque falou mal. Quer um conselho? Quer falar mal da liderança? Vou te dar um conselho maneirão mesmo. Chama o teu pastor no gabinete e fala olhando para ele o que você fala nas escondidas. Fala para a tua liderança olhando olho a olho. Porque antes de ser crente, antes de ser homem de Deus, a gente é homem. Antes de ser mulher de Deus, a gente é mulher. Honre aquilo que Deus te deu. Miriam, tá leprosa. Aí Moisés, ó, para fora do arraial, vai pro leprosário. Depois, se tiver curada, volta. Aí Arão, Deus tratou ele de outro jeito. Quer ouvir o restante da história? Passa-se cerca de quase 10 anos, e aqui eu termino. Está acontecendo uma guerra. Moisés está com as mãos estendidas. Enquanto Moisés está com as mãos estendidas, o povo lá embaixo guerreando com Josué, está vencendo a guerra. Só que as mãos de Moisés estão pesando, estão cansando. Ele abaixa as mãos. Quando ele abaixa as mãos, o povo de Deus começa a morrer e perder guerra. Aí Arão, o homem que deu muito trabalho para Moisés, decidiu despertar para a vida. Depois desse culto tem gente que vai despertar. Arão despertou, catou o braço de Moisés, segurou. Arão veio do lado de cá, pegou no braço de Moisés, segurou. Como se não bastasse, não eram só as mãos de Moisés que estavam pesadas, as pernas de Moisés também estavam. A Bíblia diz que os dois, Arão e Moisés, ou melhor, Arão e Hu, pegaram uma pedra, colocaram atrás de Moisés. Moisés sentou. Um segurou o braço lá de cá, o outro segurou o braço do lado de cá. E a Bíblia diz que enquanto os dois sustentavam, um de um lado, outro do outro, a Bíblia fala que o povo de Deus começou a vencer a guerra. Eu termino dizendo, algumas guerras a gente só sabe vencer quando coloca pessoas certas do nosso lado. Não coloque responsáveis perto de coisas responsáveis que Deus confiou a você. Mas se prepare, a hora de lucrar vai chegar. Deus vai despertar Arão, Deus vai despertar um. Só quem acredita nisso dá um brado de glória a Deus. Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. Uriamandaravachaya. Fique de pé.
Pastor Sérgio, me permite chamar os instrumentistas? Os instrumentistas, por favor, vem cá me ajudar. A igreja, eu quero dizer a vocês, nesta noite, a festa da vida que acontece na tua intimidade não será interrompida pelo cálculo errado de alguém que reside na tua intimidade. O Deus que conhece a administração da tua intimidade não permitirá que algumas coisas se percam. Pastor, como é que isso vai terminar? Fica tranquilo, o Deus que começou a boa obra é fiel para terminar. Ele é fiel para terminar. Eu estava morando lá em São Pedro da Aldeia, vivendo um momento bom. Deus disse, volta para o Rio. Deus administrou tudo e a gente teve que voltar para o Rio. Escute isso rapidinho. Quando a gente está voltando para o Rio, sobe aqui, filha, para você cantar comigo. Quando a gente está voltando para o Rio, a condução onde eu estava, trazendo a minha mudança, a roda dianteira, o eixo da roda dianteira começou a quebrar. Na altura da ponte Rio-Niterói, eu saindo de São Pedro da Aldeia, o motorista falou assim para mim, pastor, a roda dianteira da picape está quebrando. Eu falei, e agora? Ele disse, pastor, o tempo está mudando, vai chover, e se chover, vai molhar toda a tua cômoda, toda a tua mudança. Falei, meu Deus do céu. Falei, varão, e agora, varão? Minha esposa vai falar na minha cabeça. Meu medo não era nem perder as coisas, era minha esposa reclamar, que a gente não quer a esposa reclamando. Os varão concordam, diga amém. Ah, não estou sozinho. Sobe, amor, pode subir, amor. E aí, irmãos, acredite, eu orei ao Senhor, o pastor Sérgio disse assim, Senhor, eu não sei se no céu tem anjo mecânico, mas eu te peço, coloca a mão do anjo no eixo dessa roda dianteira. Gente, eu fui orando da ponte Rio-Niterói até chegar a Bangu. No meado da ponte Rio-Niterói, eu nem sabia que tinha isso. Ele falou assim, pastor, ora mesmo, porque nós estamos chegando na parte mais alta da ponte, e se o eixo quebrar, a gente vai ficar na prova, e ele é afastado do evangelho. Eu disse, Deus, honra agora, porque eu estou do lado de alguém que acredita também. Gente, eu comecei a ficar igual um doido dizendo assim, anjo, segura essa roda, segura essa roda. Segura essa roda. Gente, saímos da ponte Rio-Niterói. Ele falou, pastor, tá dando certo. Eu disse, Senhor, deixa o anjo segurar a roda. Anjo, segura a roda. Segura essa roda, segura essa roda, segura essa roda. Estávamos chegando em Deodoro e o anjo segurando a roda. Estávamos chegando em Padre Miguel e o anjo segurando a roda. Quando chegamos em Bangu, ele falou, pastor, alguma coisa estranha está acontecendo. A roda não está fazendo mais barulho. Eu disse, o anjo está segurando a roda. Segura o teu glória a Deus aí. Quando a gente chegou lá em Bangu, dentro de Vila Aliança, quando a gente parou o carro, ele disse, pastor, calma aí. Antes da gente, poderoso Deus em Ré maior, antes da gente começar a desmontar isso tudo aqui, deixa eu dar uma olhadinha no eixo. Falei, eu pode olhar. Irmãos, eu não entendo de carro não, mas de eixo agora eu entendo. Ele olhou para o eixo, ele abaixou, ficou um tempo assim, ele olhou para cá, tirou foto. Ele disse, pastor, eu não sei o que houve, eu vi o eixo quebrado, mas parece que soldaram. Falei, varão, aonde que é o eixo? Ele disse, o eixo é isso aqui. Eu falei, varão, tu não entendeu? Não, ele não entendi não, pastor. Falei, varão, a gente saiu de lá para cá e o anjo colocou a mão dele aí. Ele disse, pastor, estou falando sério. Falei, eu também estou falando. Aquele que começou a boa obra é fiel, é fiel, é fiel, é fiel para terminar. Se o meu Deus cuidou do eixo da picape para carregar meus móveis velhinhos, que dirá do teu casamento, da tua família? Ele está segurando o eixo e nada vai se quebrar, nada vai se perder. Vamos adorar Jesus? Ao que está sentado
ao Cordeiro, e ao Cordeiro, seja o louvor, seja o louvor, seja a honra, seja a glória. seja a honra, seja a glória, Seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória. Cante comigo. Seja a honra, Ele está aqui. seja a glória, Ele visita a tua casa. Pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Eu quero profetizar em nome de Jesus, aonde estiver alguém que acredita. Aquilo que era água até hoje. A tua essência está sendo mudada pelo poder da palavra. Há uma transformação recente que aconteceu enquanto eu pregava. E você vai tomar conhecimento, quem sabe disso, daqui a 7 horas, daqui a 7 dias, ou quem sabe daqui a alguns minutos. O Deus que te conhece te visita nesse momento. Eu ministro em nome de Jesus que a cura de uma forma instantânea aconteça sobre o teu corpo. Do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus eu ministro agora. Da mesma forma que o Senhor operou lá em Trindade, em Paraty, da mesma forma que o Senhor operou lá em São Paulo, que Deus opere aqui. Eu ministro, sejam curados agora. Declare: poderoso Deus. Poderoso Deus. Ele é poderoso Deus. Poderoso Deus. A minha alma anseia por ti. declare baixinho: poderoso Deus. Poderoso Deus. Yakandorova Shuramaha. Poderoso Deus. Ele idiorega faio seremahaya. Poderoso Deus. Minha alma anseia. Um dia eu estava no quarto, continue, pode, a mesma harmonia. Eu estava no quarto orando ao Senhor. E o Senhor me deu um trecho de uma canção. O Espírito da revelação se encontra em nós nessa noite. E o Senhor me visitava enquanto eu orava. E eu quero cantar o trecho desse refrão. E sempre quando canto poderoso Deus, eu canto essa parte que diz assim:
Enquanto eu adoro aqui, o teu Espírito vem me envolver. Enquanto eu adoro aqui, a tua graça vem me envolver. Enquanto eu adoro aqui, o teu Espírito vem me envolver. Enquanto eu adoro aqui, adoro aqui, adoro aqui, adoro aqui. Enquanto eu adoro aqui, enquanto eu adoro aqui. Maharabashura Maha. Ele acalanduri kamaya. Ele adora pai o chave kabarama. Ah, jominari asuri kalamaya. Oh, ele é, 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 poderoso Deus. Pode dormir tranquilo, pode descansar teu coração. Para que esse medo, para que essa preocupação? Deus cuida de detalhes. O Deus dos detalhes está presente. O Deus dos detalhes. O Deus dos detalhes. Visita o íntimo da tua alma, moça. Eu quero encerrar minha participação e queria que você gritasse junto comigo que Ele é poderoso Deus. Ele gosta de ouvir isso. A minha alma nessa noite recebe uma informação dos céus. Hoje é o último dia que o adversário se aproveitava dessa expressão acabou o vinho, porque hoje chega vinho novo para a tua casa, vinho novo para o teu casamento, vinho novo para as tuas finanças. Poderoso Deus, Ele é, Ele é. Declare que Ele é poderoso, declare, declare. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Aplaude ao nome do Senhor. Obrigado pela oportunidade.
A Deus seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Aleluia!